Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Quero pedir já de imediato, por favor, curta esse vídeo e eu quero que você compartilhe com os seus amigos. Por quê? Porque esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje é um tema que passa pela cabeça de todas as pessoas. Mesmo aqueles que não são cristãos falam desse assunto. Por quê? Porque isto não é uma coisa que é apenas uma questão de fé. Não, é algo que está dentro das pessoas. É algo terrível, mas é algo que está dentro das pessoas. As pessoas percebem dentro delas isso. Quando nós, perante a nossa fé, a revelação da Sagrada Escritura, nós falamos que possuímos ali aquela mancha do pecado original, a consequência do pecado original gera em nós algo em toda a nossa natureza humana, né? E como é que isso se revela? Não se revela simplesmente numa maldade que surge do nada. Não, ela vai surgir naquilo que a gente chama de paixões ou concupiscência, a gente também usa esse termo, né? E de que modo? Vai surgir naquilo que a princípio não é ruim. Olha que coisa, a princípio essa paixão, né? Esse desejo que você teve não era ruim. Só que dentro de você, se isso não for trabalhado, né, um bom hábito, você se tornará vítima. Na verdade, você ficará viciado diante dessas paixões que tomarão conta da sua vida. Nossa, que coisa terrível, Leandro. Realmente é terrível. E atinge aonde? Vai atingir em algumas sensibilidades, por exemplo, naquilo que você se alimenta. Você precisa se alimentar, mas se você não tiver controle sobre o que você come e o que você bebe, você ficará viciado. E aí nós chamamos de que isso? De gula, né? Se for no caso da bebida, as pessoas chamam de embriaguez, mas a embriaguez é filhote da gula, tá tudo ali dentro. Junto disso, né, você sabe que você não pode ficar sem comer e sem beber, você necessita do alimento, você necessita, né, da bebida para sobreviver. Assim como o sexo, né? Se a comida e a bebida é para a pessoa necessidade para a vida, o sexo, além dele ser um fator integrante para o casal, no sentido unitivo do amor, do casamento, do matrimônio, além do unitivo, ele tem o procriativo. E é necessário. Isto aí sustenta a humanidade. Se as pessoas não fizerem mais filhos, a humanidade acaba, né? As pessoas precisam ter filhos para que a humanidade dê continuidade e a história, né, perdure aí pelos séculos, né? Se as pessoas não tivessem filhos, a humanidade já teria acabado. Estas coisas dentro do homem não seriam ruins se essas paixões não tivessem esta tendência de... Agora a gente tira um pouco o nome pecado original e utiliza o nome corrupção. Talvez você nunca ouviu esse termo, né, o termo corrupção, para a gula e para a luxúria, mas eu preciso utilizar ele, porque também utilizarei para um outro tipo de paixão, né, por coisas. Quando você acha que as coisas todas têm de ser suas, né, quando você não consegue partilhar e compartilhar, e você se torna escravo, por exemplo, do dinheiro, né? Então o dinheiro se torna a causa de todas as coisas. Quer dizer, você caiu na avareza. Todos esses três primeiros, mas nós poderíamos falar também da ira, nós podemos falar da inveja, nós podemos falar da vaidade, do orgulho e de outros. E talvez você escute até muitas vezes... Quando o pessoal faz a tal lista dos 7 pecados capitais, você vê algumas diferenças. Você fala, ué, que estranho, Leandro. Né? Mas por que isso? Porque parece que está meio desorganizado. O autor lá usa uma coisa, o autor aqui usa outra. Exatamente. Eles usam uma lista que se desenvolveu com o tempo, né? E isto aí teve um desenvolvimento, a princípio, a percepção de que o homem caía nesse problema de paixão já desde os filósofos gregos.
Mas esse desenvolvimento dos 7 pecados capitais, ele tem uma interpretação teológica, filosófica, bíblica, literária, né? E esse desenvolvimento da lista dos pecados principais, que seriam, por exemplo, as mães, né? Aquela que guiaria os outros pecados, olha que coisa terrível, que seriam os ordenadores, durou mais ou menos 300 anos ali, né? Já nos pais da igreja, não apenas de católicos, tá? Porque vai aparecer autor que era senador romano, não tinha nada a ver com a história por conta da literatura, mas que percebe essas paixões desordenadas no ser humano. E isso é muito legal. Aí algumas pessoas podem perguntar assim, mas Leandro, e na Bíblia? E na Bíblia? Tem que estar na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Existem 489 passagens mencionando os 7 pecados capitais. Eles estão sendo tratados lá. Seja mencionado diretamente, seja no pecado de algum personagem, eles estão mencionados na Sagrada Escritura, sim. E aí, eles estão bem definidos, né? Não foram poucas pessoas, não foram poucos autores que os estudaram, eles são estudados até hoje. Às vezes, eu acho que de um modo muito grosseiro, no sentido de tentar tornar os pecados uma coisa boa para a pessoa se dar bem. Eu acho isso uma bobagem, né? Você precisa vencer essas paixões. Isso são porcarias que estão dentro de nós, porque são desequilíbrios, né? Os caras falam hoje tanto de equilíbrio emocional, e aí quer sugerir o cara, né, de permanecer na avareza, de permanecer na luxúria. O cara não vai ter vitória em lugar nenhum, meu amigo. O cara vai permanecer um viciado, um coitado. Você acha que uma pessoa irada tem controle sobre suas emoções? Não vai ter, né? Vaidade tem que ser controlada. Ah não, mas é para a pessoa se cuidar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu querido, né? Porque uma pessoa pode, né, ser desprovida de beleza e ser um vaidoso, porque a vaidade vai muito mais do que simplesmente cuidar do seu corpo, né? Há uma necessidade natural de você se cuidar. Então não é isso, né? É o desequilíbrio, né? Então preste atenção. Agora, pode ser que você fale assim, nossa, Leandro, realmente, mas assim, não são todos os pecados que agem em mim. Você está correto, né? Às vezes um parece atingir você num período mais, às vezes parece outro. Mas para vencer, eu dou a sugestão de que você leia o livro do Kevin Vost, da Eclese, que saiu aqui, Um Guia Tomista para Derrotar o Vício e o Pecado, os 7 pecados capitais. Né? O Kevin Vost, ele é doutor em psicologia clínica. Ele é muito bom, esse livro. Esse livro é espetacular. Ele utiliza um método tomista para explicar, né? Então, quer dizer, ele vai em Tomás de Aquino para explicar os 7 pecados capitais. Ele vai dar, primeiro, ele vai explicar o que esses pecados, como é que esses pecados agem, e depois ele vai dar a receita para vencer os pecados, né? Ele vai dar a doença e depois ele vai dar a terapia. Então, acho muito bom esse livro. Esse livro é ótimo, 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 ótimo. E ele traz para nós uma coisa que muita gente pergunta, e eu vou colocar aqui para vocês de modo resumido, de modo mais completo. Leia o livro, né? Estou indicando o livro aqui, mas eu vou colocar a lista que você às vezes pode se perguntar, falando assim, nossa, mas como é que se desenvolveu para a igreja hoje dizer esses 7 pecados capitais? Sim, esse desenvolvimento, essa lista existe, né? Mas antes de você ver a lista, clica aí no botão de se inscrever e, mais uma vez, compartilhe com os amigos. Quantas pessoas não têm essa dúvida que eu vou tirar agora de você? Pensa comigo. Essa dúvida você tem. Você não sabia quem é que tinha falado dos pecados e qual era a ordem que dava. Tem uns que não era 7, era 8. Tem um que não utiliza o nome preguiça, utiliza assídia, né? Outro utiliza um outro pecado, considera um outro, tira um aqui e coloca outro. Então, até chegar no desenvolvimento que hoje está no Catecismo da Igreja Católica, passou por vários autores. Mais ou menos 7 autores, num período de 300 anos ali, né? Aí depois você tem Tomás de Aquino lá na frente e hoje o Catecismo da Igreja. Então isso aí que vai estar mostrado para você. Mas por que esses 300 anos? Porque a gente chega até
o São Gregório Magno, ele que é o pai do negócio, ele que define os 7 pecados capitais. Então, que você veja aí a lista, né, hierárquica dos pecados capitais.